Falando em temas polêmicos, hoje é dia de Fatos da Semana. Ontem foi um dia muito importante, agitado no cenário político brasileiro, né? Foi marcado pela tramitação da denúncia contra o presidente Michel Temer, que é acusado de corrupção passiva. Roda o VT. O deputado Sérgio Sveiter, do PMDB do Rio de Janeiro, relator na Câmara da denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer, recomendou o prosseguimento do processo. A leitura do parecer durou 1 hora. A expectativa é que o relatório comece a ser discutido nesta quarta-feira, para então ser votado pelos integrantes da Comissão de Constituição e Justiça. Independentemente do resultado na comissão, o parecer será submetido à votação no plenário da Câmara. Para que a denúncia chegue ao Supremo Tribunal Federal, precisa do apoio de pelo menos 342 deputados. Os desdobramentos desse processo e o futuro do presidente Michel Temer você acompanha a partir de agora, aqui no Revista da Cidade. São os rumos de um país que parece cada vez mais sem rumo, né, doutor Eduardo? Bom dia, bem-vindo, como sempre. Como dizem, não sei se é de comer ou de entrar dentro, né? Ai, meu Deus, tá difícil demais. Tá difícil chegar a uma conclusão. Agora, essa semana, sem dúvida nenhuma, é uma semana muito importante. Afinal de contas, muita gente não acreditava que o relator, né, o Sveiter, pudesse acatar essa denúncia, acolher essa denúncia. Afinal de contas, são do mesmo partido, né? Mas ele disse que a denúncia faz sentido. E agora é interessante a gente saber quais são os caminhos que essa denúncia vai percorrer. Regiane, tem uma coisa muito interessante. É óbvio que nós não podemos fazer nenhum juízo de valor nesse momento, porque quem vai fazer esse trabalho, né, ou seja, essa investigação e esse levantamento é o STF. É o STF lá na frente, né? É o STF, a partir do momento que ele recebe a denúncia. E passar pela Câmara. Neste momento, se restringe autorização, se abre esse processo ou não. Nós não chegamos no recebimento da denúncia, porque o recebimento da denúncia é feita pelo STF necessariamente, entendeu? Então, esse momento é saber se o presidente deverá ser investigado por conta dessa denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República ou não, né? Hoje, nós percebemos ontem que houve uma discussão bastante acalorada entre o próprio relator e também a própria defesa e se levantou uma questão muito, uma terminologia muito jurídica, né? Que fala sobre a questão do indúbio pro sociedade ou indúbio pro réu, né? E só para a gente poder explicar isso de uma forma bastante clara, é o seguinte: nesse momento, se há uma dúvida, a decisão deverá ser em favor da sociedade, ou seja, a sociedade ela tem preferência para que seja efetivamente investigado esse suposto crime que, obviamente, a Procuradoria... do benefício da dúvida que normalmente os acusados têm. No momento do julgamento, se a pessoa deve ser absolvida ou condenada, se houver eu diria que uma dúvida em relação às provas juntadas no processo, como foi levantado pela própria defesa, se é lícita aquela gravação, se não é lícita aquela gravação, aí o juiz, ou seja, o próprio STF, o Supremo Tribunal Federal, pode decidir em favor do réu, ou seja, porque ninguém pode ser condenado em função de dúvidas, tá? Então, aí vem a questão da explicação in dubio pro sociedade, em favor da sociedade. In dubio pro réu, se há uma dúvida, tem que ser, na verdade, a sentença tem que ser em favor do réu. Isso acontece em qualquer processo criminal. É comum. Qualquer processo, qualquer ação penal, criminal, ocorre exatamente esses dois institutos, tá? Agora, tem uma outra questão muito interessante que foi colocado, que é a questão que chama inépta da denúncia. O que é uma inépta da denúncia? Só para as pessoas entenderem. Ou seja, se aquela denúncia, aqueles crimes que foram ofertados pela Procuradoria, se de fato existe uma configuração, ou seja, se existe
um fato praticado com relação à questão da corrupção. Que é que a defesa está tentando sustentar. Exatamente. Apresenta uma prova, um dia, um valor, uma ocasião, uma situação. Porque o que acontece? Tá faltando. É importante colocar isso para o público, porque às vezes o público não consegue entender. A inépcia, ou seja, é aquela denúncia apresentada, ela não corresponde com a veracidade dos fatos. Tá. Então, para ficar mais claro, por exemplo, a partir do momento que o Joesley admite para o presidente da República que cometeu, ou seja, comprou vários deputados, isso nós chamamos de um crime de prevaricação, ou seja, o presidente da República deveria, naquele momento, informar a Procuradoria-Geral da República... Isso pode ser considerado como um crime? É configurado crime. crime? Prevaricação é crime. Não, no caso, o que aconteceu com o presidente, a compra com toda certeza, compra de deputado, compra de procurador, etc. Agora, o fato do presidente ter ouvido essa denúncia e ter deixado quieto, isso também é crime. É crime de prevaricação. Isso é prevaricação. Tá. Então, isso é de ordem objetiva, tá? Porque a questão da corrupção é de ordem subjetiva, ou seja, será que foi mesmo? Será que o assessor recebeu aqueles 500 mil dólares, né? Que se era destinado ao presidente, o presidente teria autorizado ou não o recebimento daquele valor, né? Então, a questão da prevaricação, me parece que não há muita dúvida em relação a isso. Só que a denúncia ofertada não fala em prevaricação. Ah, não? Não fala, ele fala Quer em corrupção. Sim, mas essa é uma das denúncias do Janot. Ele disse que ele ia desmembrar e fazer tantas outras depois, né? Mas é o que eu estou falando, ou seja, aquele fato, o fato naquele momento que se encontra na gravação é uma questão de prevaricação. Nenhum funcionário público, ninguém investido na função pública, ele, diante de um crime, ele tem que imediatamente denunciar para as autoridades competentes, entendeu? Então, me parece que, numa primeira análise... Que está meio fraca essa acusação nesse momento. A questão da corrupção, ela é temerosa, sob o ponto de vista, porque é uma subjetividade. Ou seja, será que o presidente determinou que esse assessor recebesse aqueles 500 mil dólares ou não? 500 mil reais, aliás, ou não, né? Ou seja, essa é uma questão. Agora, uma questão também muito interessante que foi colocada, o dinheiro foi devolvido. O fato do dinheiro ser devolvido não quer dizer necessariamente que o crime não foi praticado. É lógico. Porque o crime de um ladrão que devolve a TV que ele roubou, ele não deixou de roubar, ele roubou. O crime de corrupção, ele caracteriza a partir nem da entrega, mas a partir da exigência. Do combinado. Na hora que ele exige a contrapartida, aquele dinheiro já está configurado crime de corrupção passiva. Não precisa nem receber o dinheiro. Não precisa nem receber. Então essa questão, devolver o dinheiro, isso não quer dizer absolutamente nada. Porque a configuração do crime é a exigência daquela contrapartida, daquele crime. E isso é aquela pessoa corrompendo a outra. Exatamente. Tá? Agora, o que na verdade nós temos aqui, ontem foi apresentado esse voto do relator. Agora, obviamente, todo mundo vai se manifestar, tem direito, os 66 membros da CCJ, né? CCJ, que é o próximo passo, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Mas tem um detalhe aí que eu gostaria que você analisasse também, doutor, que está sendo feita uma certa manobra pelo Planalto, um troca-troca de deputados, de membros que estariam ali meio propensos a votar a favor da denúncia contra o presidente, né? E estão sendo trocados por votos certeiros, né, defendendo o presidente. Isso é uma manobra comum, porque tem muito deputado pé da vida ali. Eles estão denunciando, estão colocando a boca no trombone. Essa é uma abordagem interessante que você coloca, porque, na verdade, seja lá qual for o resultado, vai ter que ser levado ao plenário. Ou seja, todos os 513 deputados, eles vão ter que votar nominalmente. Ou seja, independente de passar ou não pela CCJ? O que muda, ou a CCJ já pode barrar? Não. O que muda aí é o seguinte, se eventualmente houver uma maioria pela denúncia, ou seja, na verdade são 66 membros da CCJ, 34 votos, que é maioria simples, tá? Se eles forem a favor da denúncia, isso vai para o plenário com esse relatório, com o relatório desse deputado do PMDB do Rio de Janeiro, tá? Se, eventualmente, for 34 a favor do presidente Michel Temer, ou seja, rejeitando a denúncia, é nomeado um novo relator,
Tá? É nomeado um novo relator. Esse relator ele vai apresentar um relatório desqualificando essa denúncia, para que esse relatório seja encaminhado imediatamente, que aí não passa mais pela CCJ, ele vai ser encaminhado imediatamente para o plenário. Aí no plenário você precisa de 342 votos, que é 2/3 da Câmara, ou seja, dos deputados, autorizando a abertura, ou seja, daquela investigação contra o presidente. Então, ganhando a maioria na CCJ, ele também ganha tempo. Não, na verdade não é nem questão de tempo, porque para o governo interessa votar o quanto antes, derrubar essa abertura dessa investigação o quanto antes, até por uma questão política, para que não venha mais nenhuma outra denúncia para cima dele, né? E que efetivamente esses deputados acabam largando, ou seja, abandonando definitivamente a base do governo. Tá? Então, por isso que eles têm pressa em relação a isso. A oposição não tem pressa, porque quer votar isso em agosto, porque até agosto, na verdade, o presidente Temer está hemorrágico, ou seja, está sangrando. Então, eles querem que o presidente sangre um pouco mais para chegar em agosto, obviamente, e ter uma quantidade de deputados e que possa assegurar esses 342 votos, aceitando a abertura dessa investigação contra o presidente. Até aí, ainda não aconteceu absolutamente nada, a não ser a própria autorização. Muito bem. Passado isso, ou seja, vai para o Supremo Tribunal. Foi para o Supremo Tribunal Federal, se o Supremo receber a denúncia, o presidente é afastado por 180 dias para poder fazer esse julgamento. Aí se não for julgado... É o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, assume interinamente. Ele assume a presidência, que é o Rodrigo Maia, assume a presidência por 180 dias. Se eventualmente não for julgado dentro desses 180 dias, então o presidente Temer volta de novo à presidência da República. É dessa forma que funciona. Esse é o procedimento que acontece com relação a esse caso específico. Tá. Não só essa, quanto tantas outras denúncias que, de repente, o ainda procurador Rodrigo Janot ainda pode vir a apresentar, ou até mesmo a nova procuradora que assume a partir de setembro, né? Agora nós vamos ter que, na verdade, esperar ver o que a CCJ decide e, obviamente, o que o plenário decide. Porque se o plenário derrubar, obviamente, aí está enterrado essa investigação. Eu preciso da sua análise também em cima de um outro assunto, doutor Eduardo. Mudando um pouquinho, mas continuando aí também no âmbito da Lava Jato, afinal de contas, muitas dessas denúncias também foram descobertas aí com as investigações em curso, né, da Operação Lava Jato, que já tem mais de 3 anos, né, e descobrindo muita coisa, prendendo muita gente, e como eu gosto de dizer sempre, é um marco, né, na nossa história, essa operação sem dúvida nenhuma. Aí quando a gente se depara com notícias como essa, a gente fica com um pouco de medo, né, do futuro que a Lava Jato pode ter. Que é justamente o encerramento dos trabalhos, né, do grupo de trabalho de Curitiba, que foi um grupo muito atuante, foi um grupo que realmente fez vir à tona muita coisa, muita denúncia, nomes de muita gente, e agora esses trabalhos foram encerrados. Como é que você vê essa situação, Olha, doutor? Eu entendo o seguinte, tudo tem um começo, um meio e tem um fim. É óbvio, ia chegar o momento que esse grupo de investigação da Lava Jato, ele teria que ter uma finalização, porque senão... E é o momento agora, na sua opinião? Eu não sei se é necessariamente o momento exato, mas o que eu pude observar é que outras questões tão importantes vieram à tona, que é o caso do próprio presidente da República, vieram à tona e acabaram tomando esse espaço, né, que estava vazio, que eu até comentei isso a semana passada, quando um espaço está vazio, vem um outro assunto e toma esse espaço. Acho que os procuradores de Curitiba esvaziaram de uma certa forma, porque eles não aparecem mais na mídia. A mídia é importante, a mídia é o quarto poder, nós sabemos disso. A mídia tem uma influência sobre a opinião pública. Então, a partir do momento em que os próprios procuradores não se apresentam mais, não apresentam resultados, sobretudo, entendeu? É óbvio que a tendência é esvaziar. Então, os trabalhos foram enfraquecidos de uma forma geral por falta de assunto? Foram enfraquecidos até por culpa do próprio
fora da própria Procuradoria, porque esvaziou o assunto. Você não vê mais o Moro dando entrevista, você não vê mais os procuradores ocupando esse espaço na mídia e tornando a população informada desse assunto. Então, obviamente, agora, nada impede de outros grupos de trabalho serem, obviamente, instaurados, como, por exemplo, em São Paulo mesmo, que estão querendo instaurar para poder investigar a questão das delações da Odebrecht. Então, isso é uma possibilidade de se instaurar um grupo aqui em São Paulo. Eu acho que chega um momento que realmente, se você ficar esticando demais, há um esgarçamento. E o que eu acho é que tem que ter uma renovação de novos grupos para investigar novos crimes, porque crimes no Brasil é o que não falta. Agora tem que investigar. Tem um cardápio grande, né, para ser investigado, sem dúvida nenhuma. Doutor Eduardo, volta com toda certeza ao Revista da Cidade. Estaremos esperando, sem dúvida, essa análise que é sempre muito importante para a gente entender. Essa semana é uma semana importante, a gente vai continuar acompanhando aqui com o nosso departamento de jornalismo e, claro, o doutor Eduardo volta para continuar analisando com a gente. Quer continuar fazendo contato, né, ao longo da semana? Vai lá para o Face, facebook.com/Eduardo César Leite. Ótima semana para todos. Também, meu querido. Né? Até a próxima, viu? Obrigada mais uma vez pela entrevista. Muito Tchau. bom, né?